Olá a todos, esse vídeo é um projeto da disciplina de Robótica, Faculdade FIED Uninter. Esse projeto se trata de um sensor de distância, onde ele vai nos retornar um número, e então esse número será representado nesses 4 visores, de 7 segmentos. Cada um dos segmentos será ligado em uma porta digital específica. Como são 7 segmentos, vão ser ligados em 7 portas. Não existe aqui portas o suficiente para poder ligar cada um dos 4 visores. Então, qual vai ser o plano? A gente vai ligar um manualmente, ligando cada segmento em uma porta específica. Aproveitando dessa conexão, vamos ligar todos os LEDs dos visores vizinhos, todos eles. Por exemplo, aqui no LED G, a gente vai aproveitar ele e ligou o LED G, até finalizar todos. E como é que isso vai funcionar? Já que todos eles estão ligados pelas mesmas portas. Imagine que aqui o nosso sensor nos retorne o número 2. Como eles estão ligados nas mesmas portas, todos os visores vão retornar o número 2. Todos. Isso é um problema, a gente não quer isso. Então, como é que vai funcionar? Imagine agora que o nosso sensor nos retornou o número 120. Então, o nosso visor vai acender só esse aqui. Vai representar o número 1 do 120, 1. Ele vai apagar e esse vai acender, vai representar o 2. Ele vai apagar, esse vai acender e vai representar o 0. Esse vai apagar e representar aqui a casa depois da vírgula, uma casa qualquer. E como é que vai funcionar esse liga e desliga? É tão rápido que dá a impressão que todos eles estão acesos ao mesmo tempo, mas não está. Como é que vai funcionar esse liga e desliga? Cada um dos visores está ligado em uma porta específica controlando quem liga e desliga, seguido também de um resistor. Como cada um dos visores é catódico, como cada visor é catódico, para fechar o circuito, ele tem que receber um sinal negativo para poder fechar o circuito e ligar. Representado aqui no código, a porta número 10, 11, 12 e 13, 10, 11, 12 e 13. Como ela tem que receber um valor negativo para poder ligar, ela recebeu o número negativo. E então vai representar um número com a função liga display, já eu explico ela. E por fim, desligar. Então o visor seguinte vai ligar, representar o número e desligar. E fazer isso até todos os visores ligarem e desligarem, numa velocidade tão rápida que vai parecer que todos estão ligados ao mesmo tempo. Tá, agora que a gente entende como é que vai ligar e desligar os visores, como é que eles vão saber que número que vão representar, No nosso código foi criada uma matriz 10 por 7, onde as linhas representam os números de 0 a 9, 0, 1, 2, 3, até o 9. E as colunas representam cada LED, dos 7 LEDs que vão ligar ou desligar, de acordo com o número específico. A função que vai tratar dessa matriz é a função liga display, que vai receber um byte. Perceba que esse byte aqui é um número que guarda menos memória que o número inteiro, deixando assim o nosso código muito mais leve. Então ele vai receber um número. Esse número justamente é o que vai ser representado. Se o usuário digitar 5 aqui, então será 5 o número representado. Vai iniciar um pino que vai iniciar com 2, que é justamente o primeiro pino aqui, a porta número 2. Um laço de repetição for com i indo de 0 até 6, que representa aqui 7 números, que é a quantidade de segmentos de cada visor. Mas qual LED vai acender, qual vai apagar? Então, digitar o write, pino, que no caso aqui é 2, pino 2, segmento, o dígito. Se o usuário digitar 4, ele vem aqui nos segmentos, ele vai caçar a linha 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4 e vai acender todos esses daqui, indo de 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, até formar o número 4. Agora que a gente entende como cada visor foi ligado e como cada visor vai representar um número, vamos entender como é que funciona aqui o nosso
o nosso sensor de distância. O nosso sensor ele foi ligado no negativo e no positivo, e o sensor dele, o sinal foi ligado numa porta analógica, que é a porta 9. Como é que ele funciona? Ele vai emitir um sinal, e esse sinal vai colidir com o próximo objeto pela frente e então retornar. Esse número que ele vai retornar para nós é o tempo que ele foi e voltou em microsegundos. No código aqui, a gente iniciou essa variável tipo float, a distância. Essa distância, apesar do nome dela ser distância, primeiro ela vai receber um tempo em microsegundos. A nossa função chamada leitura vai tratar ela. Perceba que a gente tem que inicializar o nosso pino, nossa porta número 9, que é de saída. Ela vai ligar, esperar 10 microsegundos para não ficar emitindo um sinal direto. E então desligar. Desligada, ela vai se tornar agora o input, porque ela vai receber o tempo, né, que é o método passIn, que ele vai nos retornar o tempo que ela demorou para o sinal ir e voltar. Finalizada aqui a nossa função leitura, que nos retorna uma distância, a gente vai tratar ela aqui no nosso código loop, no loop infinito. A gente vai chamar a função leitura e agora já temos preenchido a nossa distância. A distância aqui, lembrando, é um tempo em microsegundos. Primeiro a gente fez a distância ser dividida por 2. Mas por que isso? Porque quando o sinal ele é emitido, ele vai colidir com o objeto e voltar, o tempo aqui foi gasto 2 vezes, porque ele foi e voltou. A gente não quer isso, a gente quer apenas a ida. Já que o valor aqui está dobrado, né, ele foi e voltou, a gente teve que dividir por 2. Então agora o tempo está dividido por 2. Agora como é que a gente vai fazer para a gente achar a distância, sendo que a gente tem apenas o tempo? Então na física tem uma fórmula chamada distância é igual a velocidade vezes o tempo. Tá. O tempo nós já temos, que está representado em microsegundos. Está aqui a distância, em microsegundos. Vezes a velocidade. Mas qual é a velocidade? Então, a velocidade do ar é 344,4 metros por segundo. Acontece que o tempo aqui está em microsegundos. Temos que fazer uma conversão. Então, a nossa velocidade não pode ser qualquer uma. Tem que ser em centímetros por microsegundos. Então, para transformar esse metro aqui para centímetro, primeiro multiplica por 100. Vamos multiplicar por 100. E por fim, o nosso segundo. Um segundo possui 1 milhão microsegundos, tá certo? 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão. Dividindo esse número aqui, encontramos 0,03444. Então, está aí explicado o porquê multiplicar por esse número. Agora já obtivemos a distância específica do nosso objeto, né? Porque ele foi, colidiu, então achamos a distância baseada no tempo que ele demorou para colidir. Perfeito? E como é que vamos tratar para poder representar essa distância que achamos aqui no nosso código? No nosso Arduino, em cada visor. Como é que vamos fazer para cada um dos números em específico e para cada visor desse? Vamos simular aqui o número, né? Imaginemos que a nossa distância deu 254,4. Então, a gente criou uma variável inteira, do tipo inteira, que vai receber distância. Acontece que distância é do tipo float. Ela vem com caso decimal. Mas a nossa variável x ela é inteira. Então, como ela é inteira, ela vai descartar a vírgula. Sendo assim, agora ela é 254. Como é que vamos fazer para o 2 ir para cá, o 5 vir para cá e o 4 ir para cá? Como é que vamos fazer isso? Primeiro, temos que criar uma variável do tipo inteira para justamente pegar a centena. Como é que fazemos isso? Pegamos o x, que é 254, dividimos por 100, que dá 2,54. Mas como ela é variável inteira, ela descarta o 0,54.
Então agora o nosso M equivale a 2. Então o 2, que é o M, vai ser ligado aqui, ó. Então nesse visor já vai ser desenhado o 2, certo? E como é que vamos representar agora a dezena? A dezena vai ser feita pegando o x, que é 254, menos o m, que acabamos de achar, que é 2, vezes 100, que dá 200. Né? 254 menos 200 é igual a 54. E esse 54 ele tem que ser dividido por 10, que dá 5,4. Mas como é uma variável inteira, ela ignora a vírgula, tornando apenas o 5. Então o 5 vai ser representado nesse visor. Agora falta a unidade e a casa com a vírgula. Como vamos achar? Seguindo a mesma lógica. A gente já sabe o M e o C, né? Para achar a dezena, a gente vai pegar de novo o 254 menos o M, que é 2, vezes 100, 200. Mais C, que acabamos de achar que é 5. 5 vezes 10, 50. 254 menos 250 é igual a 4. Então, 4 será representado no terceiro visor. Agora falta o último visor, que é o número com a vírgula, o 254,4. Todos esses estão representados. Falta agora o 4, o número com a vírgula aqui. Como vamos fazer isso? A nossa distância, que é 254,4, tem que ser tirada da distância inteira, menos 254. Sobrando assim apenas o 0,4. Esse 0,4 tem que ser multiplicado por 10 para poder ele virar inteiro. Vezes 10, que dá 4. Então, a nossa última casa, que é a casa com vírgula, foi preenchida, aqui desenhando o número 4. Aparece aqui o 4. Vamos simular aqui, para poder a gente visualizar melhor isso. Opa, eu não apaguei o que eu escrevi. Não apaguei o 4. Ó, 159,5. 159,4,5. Ele dá uma variada de alguns centímetros. Ó. 138,7. 211,9. E em relação ao ponto flutuante, porque não existe mais portas para ligar o ponto flutuante. Então eu liguei ele direto aqui no positivo, no 5 volts. E assim eu encerro meu projeto. Muito obrigado.